Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Efsun está um pouco desconsolada, ao mesmo tempo que Boca de Bacia chega ali e começa a chamar a atenção dela, inclusive pergunta onde que está a Nuran. A Efsun então responde para ela que ela é muito burra porque sem querer ela foi lá e tirou dela da Nuran o presente que a tia dela, a Barra, deu a ela e por conta disso ela está agora com raiva dela. A Sultan, por sua vez, fica em silêncio total e a Efsun continua dizendo que por causa desse motivo ela está ali sozinha e ela, a Nuran, está sentada com a Barra muito deprimida. A Sultan diz a ela que ou ela enlouqueceu ou está muito preocupada e que inclusive ela tem que se lembrar que ela tentou prevenir ela dessas coisas várias vezes e diz que por Alá ela também não deixa elas duas lá sozinha. A Efsun, por sua vez, fica parada e a Sultan continua dizendo para ela que ela vá lá agora mesmo e a Efsun diz a ela que tudo bem, que vá ali olhar elas duas. Só que o negócio é que quando ela vai lá na esquina e dá uma olhada, ela fica ainda mais apavorada, chama por Alá e diz a Sultan que para acabar de lascar tudo ali, quem agora está ali é o Atés e que ela já estava com a mãe dela, agora quem chegou foi o seu pai e fica sem saber o que fazer. A Sultan catuca ela novamente e diz que vai advertir ela mais uma vez que ela de forma nenhuma permita que eles fiquem só com ela. A Efsun fica travada sem saber o que fazer e a Sultan começa a catucar ela, acenando para que ela vá até lá. Já o Atés, logo depois de ter consertado o brinquedo da Nuran, diz a ela que não se preocupe, que agora ele está inteiro como se tivesse novo. A Efsun, por sua vez, vem chegando ali cambaleando, chamando pela Nuran e ao se aproximar dela, pede ela que por favor que lhe perdoe porque ela não deveria ter feito o que ela fez, quebrado o brinquedo dela e também ter deixado ela muito magoada ali em seu coração. A Nuran pergunta a ela como que ela se atreve a sair e deixar ela ali sozinha. A Efsun fica até feliz, chama ela de linda e lhe dá um abraço. Logo depois ela olha para o Atés e pergunta de onde foi que ele saiu e por que ele veio até ali. Ele diz que ela não se preocupe, que ele só veio ali para visitar. Ela fica calada, sem entender nada, a Barra também em silêncio, apenas olhando para ele, e o Atés diz a ela que veio ali também para lhe desejar felicidades. Ela agradece o Atés, olha para Barra e diz que quer agradecer na verdade ali aos dois. Logo depois o Atés entrega o brinquedo a Efsun e depois a Efsun percebe aquele clima ali e chama a Nuran para que eles saiam dali agora mesmo porque já está muito tarde e que ela precisa dormir, então ela sai e deixa agora a Barra e também o Atés a sós para que eles possam conversar. Logo depois que ela sai, a Barra fica com um olhar de pidão da gota serena ali para o lado do Atés. O Atés fica em silêncio até que o telefone dele toca. Ele olha para o telefone, fica um tempão ali sem saber o que faz. Então ela questiona ele se ele não vai atender o telefone. Então ele toma a decisão de atender e não fala o nome dela, mas apenas diz o que aconteceu. E ela diz para ele que o tio dela já está ali em Istambul e está muito curioso ali para conhecer ele. Logo depois ela convida ele para chegar até ali e ele diz que daqui a pouco ele chega lá. Quando ele desliga o telefone, então ela olha sorridente para o Kenan e diz a ele que ele já está chegando. O Kenan diz a ela que tudo bem e agora a gente vai ver quem é esse homem. Já lá com a Barra e também o Atés é quando ela pergunta se ele estava falando com aquela mulher, ele fica calado e ela pergunta se é aquela mulher lá das fotografias. Ele fica calado, não responde exatamente nada para ela, não esboça nem ali que ele dá uma resposta e ela com os olhos cheios de lágrimas diz que então ele vá e não deixe ela esperando. O Atés continua em silêncio e a Barra continua ali pedindo a ele que ele vá, não deixe ela esperando, só que a Barra ela nem imagina quais são os planos do Atés, por isso que ela fica muito triste, mas a gente percebe que de fato é muito ali forte e muito difícil para que ela venha compreender tudo o que ele está fazendo e ele tem medo de contar tudo para ela, o plano dele de alguma forma venha a ser estragado, então ele prefere ficar em silêncio, então é justamente isso que ele faz, ele sai e deixa a Barra ainda mais amargurada.
Enquanto isso, Kenan, que está conversando com a Nenri, ele diz que, bom, enfim, agora a gente vai conhecer esse tal de Denise. Ela pede a ele que, por favor, que ele evite e, por favor, também não venha fazer nenhuma vergonha a ela. Ele começa a chamar por Alá e dizendo a ela que não tem o porquê ela ficar preocupada, porque tem que deixar bem claro para ela que se ele for um homem bom, não vai ter nenhum problema. Agora, se ele for um idiota, ele quer deixar bem claro que o que vai acontecer, só que não dá tempo nele terminar de falar tudo, ela diz a ele que, por favor, ele pare, que já basta, né? Ele fica calado e ela continua dizendo que, por amor de Alá, que já basta, ele pare de ficar dizendo essas coisas. Logo em seguida, a Barra, quando chega em casa, a FG abre a porta para ela, diz a ela que ela seja bem-vinda. A Barra agradece a ela e fica desconsolada, sentada ali, à espera que alguém pergunte o que é que está acontecendo, se está tudo bem, e é justamente o que a FG faz para ela, pergunta a ela o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa de ruim. Ela fica calada e a FG continua questionando ela se ela não conseguiu se divertir, e a Barra responde que não, e que inclusive ela se encontrou com o Atés. Ela fica querendo esboçar até uma felicidade para Barra e pergunta a ela, e aí, do que foi que eles falaram? A Barra diz que novamente ele se foi atrás daquela mulher. Nesse exato momento é quando alguém bate na porta, a FG logo se agonia ali e pergunta se poderia ser o Safe, e ela diz que ela não precisa se preocupar, que com certeza isso é acessível, porque teve algumas discussões na mansão e com certeza ela se inteirou disso que aconteceu e veio falar sobre isso. Só que quando a Barra abre a porta, é justamente o Safe que está ali e dá logo boa noite a elas duas. Então a Barra vai logo questionando ele, perguntando o que é que ele está fazendo ali, e ele dá um empurrão nela. A FG também vai pra cima dele, chamando ele de imbecil, pergunta o que é que ele pensa que está fazendo, mas ele não quer nem saber e dá um empurrão nela também. A Barra então olha pra ela, chama ela de amiga e pergunta se tá tudo bem com ela. Depois elas duas olham pra ele e ele vai lá, fecha a porta, deixando elas ainda mais apavoradas. Já com a Efsun e a Sultan, nesse exato momento é quando a Beza chega com um chazinho, com alguinha pra elas duas. A Sultan agradece a ela pelo que ela está fazendo e pede perdão a ela por estar incomodando ela a uma hora dessa da noite. E depois a Efsun diz a ela que já está muito tarde, ela deve estar muito cansada e pede a ela que ela vá se deitar, vá dormir e que por favor leve os sapatos dela. A Efsun ela começa logo depois que a Beza saiu a se lamentar, dizendo a Sultan que ela está começando a ficar muito revoltada ali, porque logo depois que levou o seu bebê, agora ela também quer levar a sua filha a Nuran, e diz a ela que não consegue entender o quanto que ela, a Nuran, é tão apegada lá a Barra. E logo depois ela começa ali o tempo todo ficar churumingando, então a Sultan já grita com ela e diz a ela que ela pare agora mesmo e que não fique falando essas coisas, e que elas conseguiram superar outras coisas, vão superar isso aí também. Diz ela que ela não fique falando essas coisas. Depois ela pergunta se ela está ficando louca e diz a Efsun que está ali com a cara de choro. A Sultan diz a ela que ela se controle por Alá. A Efsun diz a ela que ela não consegue fazer isso que ela está pedindo e que ela está ficando muito deprimida, que inclusive, querendo ou não, ela é a mãe dela e ela, a Efsun, que de fato é sua tia. Sultan fica calada e a Efsun pergunta a ela para que ela diga agora mesmo o que é que vai acontecer com elas. Sultan vai se aproximando dela, chama ela de amor e pede a ela que, por favor, que ela não fique assim, porque dói muito nela só em ver ela desse jeito. Efsun fica calada e a Sultan continua dizendo para que ela se acalme, porque tem certeza que tudo vai se sair bem, e diz que ela é muito forte e que sabe também que ela consegue superar tudo. A Efsun diz a ela que hoje em dia não é mais assim, porque quando se trata da Nuran, ela não consegue mais se controlar, porque ela ama ela muito e não consegue nem colocar na cabeça ali de chegar ao ponto de lhe perder. Só que o negócio é que a Efsun ela não vai perceber que é justamente nesse momento, quando o Arda vem descendo ali, ele vai descobrir tudo, porque ele vai escutar aquela conversa quando ela começa a dizer a Sultan que ela não consegue mais viver com tudo isso, porque ela já perdeu a mãe dela, já perdeu o pai dela, e que agora não pode de forma nenhuma também perder a sua Nuran. O Ardan fica ouvindo toda aquela conversa e ela continua dizendo que não suporta mais que ninguém abandone ela, porque ela já está farta de tudo isso. Então é nesse exato momento, quando o Ardan está escutando tudo ali que a Efsun está falando, é quando a Efsun diz que logo depois que se a Barra descobrir que ela, a Nuran, é filha dela, com certeza ela vai lhe abandonar. Então é
justamente quando o Arthur se aproxima, fica surpreso logo depois de descobrir aquilo ali, chama pela Efsun, que olha para ele assustada, tanto ela quanto a Sontan, e ele pergunta a ela o que foi que ela disse. Então ela se levanta assustada, sem saber o que falar, mas ele continua insistindo para que ela responda o que ele perguntou e que diga a ele agora mesmo que como assim que a Barra descobrir que a Nuran é filha dela, e manda ela repetir o que ela disse. Ela continua sem saber o que falar e o Arda continua pressionando ela para que ela diga agora mesmo o que isso significa e como assim que a Barra é mãe da Nuran, mas elas ficam em silêncio total nesse momento, sem nem saber agora o que inventar para ele, porque ele escutou exatamente toda a confissão dela.